envolvidos no cometimento dessas graves violações de direitos humanos, elas também não ferem o princípio da legalidade? Elas não ferem o artigo 37 da Constituição, o princípio da moralidade? É moral o Estado brasileiro hoje estar remunerando torturadores? Reconhecidamente? Mas aí você está questionando a lei da anistia. Exatamente. Não, porque a lei de anistia ela se destina a reparar única e exclusivamente aqueles que foram atingidos para a repressão. Não cabe ao Estado premiar quem foi o violador dos direitos humanos, mas o Estado tem que reparar aqueles que foram prejudicados pela ação do Estado. Não há de se falar de que a Lei 10.559 também... Mas não há nenhum caso de ex-agente da repressão que pediu indenização por anistia aprovado. Embora o famoso Cabo Anselmo tenha entrado com pedido é um caso que ainda não foi anistia. E nem poderia, porque a Constituição diz, e é evidente, o Estado só tem o direito, só tem o dever de reparar aqueles prejuízos que ele causou a terceiros. O Estado não vai reparar aqueles agentes que deram causa a essas violações. Vamos pegar o caso do Cabo Anselmo, estrito sensu. Com base na lei, ele teria ou não direito à anistia? Você que... Porque ele também foi... Nós não podemos opinar isso daí. Ele foi perseguido, deu um período da vida dele. Isso aí... Está clandestino até hoje, é engraçado, toda vez que começa a se discutir muito a questão da anistia, ele aparece, dá uma entrevista e some. Ele andou aparecendo aí, quer dizer, não está tão clandestino assim. Mas ele some, ele dá uma entrevista e some. É curioso o caso é muito complexo desse tipo. Então, não é esse o que determina a Constituição e nem a Lei 10.559. Ela está voltada para os que foram realmente perseguidos. Aliás, é um sujeito que eu gostaria de entrevistar, sabia? O Cabo Anselmo. Deve ser até interessante. Ele pode eu, particularmente, também não posso opinar, porque isso ainda deve ser objeto de apreciação e deliberação da comissão. Né? Então, não há como adiantar decisões. Eu não consigo dar uma opinião sem ser uma opinião emocional, entendeu? Então, eu tenho que me abster de dar uma opinião, porque nós, os anistiados, nós tratamos muito com o coração essa situação toda de anistia. Nós não chegamos lá pensando efetivamente nas indenizações, nós não ficamos presos a essas coisas mais técnicas, nós vamos lá com o coração. Eu sofri, o Estado acabou comigo, a minha mulher teve problemas, meus filhos se suicidou, tem histórias bárbaras de agressões. Então, quando nós, os anistiados, chegamos perante a comissão de anistia, nós vamos lá com a nossa alma desnuda. Quero que o Estado me recompense, quero que o Estado reconheça que eu estava certo e não errado. Essa é a maior colocação, doutor Márcio, entendeu? Porque os anistiados, eles sofreram tudo aquilo na pele, na alma, as famílias foram desligadas totalmente, teve gente que ficou com torturas, sofrimentos infindáveis, que se estenderam para a família também. Então, o que paga isso? O que paga isso? Essa é uma coisa... Dinheiro nenhum do mundo paga isso. Eu concordo plenamente com tudo que está sendo dito. De modo algum sou contrário a isso. Inclusive, até digo que no dia que se der uma interpretação jurídica diversa, ou igual a que o doutor Paulo Abrão afirma da lei de anistia, ou que se revogue a lei de anistia, eu vou ser a primeira pessoa a representar um tribunal para rever diversos atos, como o doutor Paulo Abrão está falando. Né? Não tenho o mínimo problema em relação a isso. Agora, eu sou um órgão do Ministério Público, né? Eu também tenho que atuar em defesa da sociedade, o cobertor é curto. Eu acredito, sim, que a maioria dos casos que foram julgados pela Comissão de Anistia estejam corretos. A maior parte, né? Até o senhor concorda com esse questionamento por isso. De que se for fazer uma revisão... com toda a tranquilidade. Isso seria uma coisa infindável? Na verdade, falar de 15 anos, né, é considerar que o tribunal seja um órgão ineficiente, né? O tribunal, obviamente, não tem culpa de se demorar tanto tempo a se julgar esses processos, né? Mas 15 anos isso não existe, né? Uma pessoa, normalmente, são dezenas de milhares de pessoas que se aposentam rotineiramente ou que ingressam no serviço público, isso também é analisado pelo TCU. Rotineiramente, isso não demora muito tempo, demora, às vezes, 2 anos. Mas no caso, por exemplo, de fazer, vamos supor, que realmente se faça uma revisão desses casos,
qual seria a consequência prática que isso teria para as pessoas atingidas? Elas ficariam sem receber a indenização? O que aconteceria? Não, eu entendo que não, porque, vamos ver, o tribunal ele faz o quê? Ele declara se é legal ou se não é legal e confere registro ao ato. Né? O ato fica como se fala, registro. Bom, se está frontalmente contrário à lei, né? Vamos dizer, um caso esdrúxulo, que eu acredito que não ocorra, né? A pessoa não era um anistiado político, por exemplo. Aí, nesse caso, obviamente, não há o que se falar, né? Mas, por exemplo, esse caso do taifeiro que foi promovido a capitão, já sai com a recomendação de que o máximo que poderia ser era suboficial. E não é o tribunal que altera esses valores ou essa concessão. Isso é remetido de volta ao órgão de origem para que isso possa ser adequado, para que depois seja remetido ao tribunal e seja dado registro. Ou seja, olha, está de acordo com a lei. É por isso que nós falamos em 15 anos, porque a gente teve 10 anos para dar a primeira decisão. O Tribunal de Contas vai ficar mais 2 anos para devolver para a comissão com eventuais correções, que eu também tenho certeza absoluta que serão muito poucas. E aí depois a comissão terá que reapreciar um a um novamente. Ou seja, a decisão do Tribunal de Contas sinaliza mais 2 novas etapas na conclusão do processo. Olha só, nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. Agora que Estamos de volta com 3-1, que hoje discute a decisão do TCU de revisar as indenizações às vítimas da ditadura. Participam dessa entrevista Marinos Márcico, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Alexandrina Christensen, presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, e Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Nós vamos voltar para esse terceiro e último bloco, retomando aquela discussão que nós havíamos interrompido no intervalo. Doutor Abrão, continua o comentário que o senhor estava fazendo naquele momento. O que eu me preocupo é que se os processos demoraram 10 anos para serem apreciados no Ministério da Justiça, isso se deve ao fato de que esse é um trabalho muito árduo. Não se trata apenas de olhar papéis e verificar se existem ou não papéis dentro dos processos. Muitas vezes, as documentações não existem, pelo fato de que as Forças Armadas ainda não disponibilizaram para a sociedade brasileira os arquivos da ditadura militar. Então, o processo que a Comissão de Anistia realiza nessa recomposição da confiança pública com o cidadão é um processo de oitiva das vítimas, de escuta pública, de oitiva de testemunhas, de oitiva de relatos, de tomada de decisões segundo o contexto histórico, de estudo do ambiente histórico. É por isso que o Estado formou uma comissão para ter um know-how para fazer essa tarefa. Ela é composta de juristas, psicólogos, historiadores. Para a gente, recentemente, aliás, nem tão recentemente assim, o Ministério da Defesa formou lá uma comissão para fazer o levantamento dessa documentação. Quer dizer, aparentemente, existe uma boa vontade de parte dos comandantes militares de colaborar para que essas coisas se esclareçam e tenham um curso normal. Entretanto, o senhor fala como se nada tivesse acontecido. Continua havendo esse litígio entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa? Não, em verdade, o Ministério da Justiça ele não tem competência para acionar o Ministério da Defesa em busca de arquivos da ditadura militar. Isso o governo federal já determinou que todos os ministérios entreguem todas as documentações que têm sobre esse período. A exemplo do que a Argentina acabou de fazer, aprovando uma lei, disponibilizando para toda a sociedade todo e qualquer arquivo da ditadura argentina. Uma cobrança da sociedade. E hoje esses arquivos estão sendo enviados para o Arquivo Nacional no projeto Memórias Reveladas, mantido pela Casa Civil. Ocorre que, especificamente, os arquivos militares, esses não estão sendo disponibilizados. E não estão sendo a justificativa para a não entrega é a de que eles teriam sido incinerados. E que também os termos de incineração desses arquivos, porque eles só poderiam ter sido destruídos com registro dessa destruição, também foram incinerados. E que, portanto, eles não existem mais. E não existindo, isso traz para a Comissão de Anistia uma responsabilidade muito maior, porque nós temos que fazer a recomposição daquele fato que está sendo relatado segundo a luz do contexto histórico e segundo uma comparação com outros relatos que a comissão teve.
Então, nós achamos que o Tribunal de Contas da União, se efetivamente for essa decisão que ele for tomar, de rever caso a caso cada uma delas, que ele não fique preocupado única e exclusivamente com a existência ou não de papéis. Que ele promova, portanto, um processo amplo de escuta das vítimas, que ele promova um processo de escuta das testemunhas, que ele ouça historiadores, que ele promova atividades para a recomposição histórica dos fatos em razão dos arquivos da ditadura, porque foi isso que a Comissão de Anistia fez nos últimos 10 anos. Quantas pessoas estão aguardando anistia ainda, estão ainda dependendo de apreciação? Mais ou menos uns 10 mil casos. Uns 10 mil casos. De 60 mil. Agora, de 70 mil, quase 70 mil, faltam 10 mil. Veja, se a questão dos anistiados para o Ministério Público é a seguinte: como os senhores vão fazer isso? Se for, como disse o Paulo, se ater aos valores só, vocês vão bloquear todos os valores? As pessoas não recebem nada, para tudo e fica aguardando? Isso causa uma angústia nos anistiados, porque como é que fica tudo isso? A questão toda de nós não podemos aceitar mais uma revisão que depois vai voltar para o Ministério da Justiça de novo para executar. E nós, como é que nós ficamos? Eu sou jovem, mas e os velhos? Nós temos gente com 90 anos de idade, tem gente que só agora retomou a sua dignidade de ter um salário razoável, onde a pessoa tem uma sobrevivência e a faixa etária é acima de 60 anos. 60, então, como é que isso tudo é uma angústia muito grande? Entendo perfeitamente essa colocação. E quero aqui lhe tranquilizar em relação a isso, né? Em primeiro lugar, o tribunal não vai olhar isso com olhos de perseguidor. Em segundo lugar, eu tenho a plena convicção de que a imensa maioria desses processos estão regulares. Não há problema em relação a isso. Em terceiro lugar, eu entendo que angústia poderia ocorrer se, por acaso, fosse dada outra sistemática de fiscalização. Veja bem, se isso fosse considerado só uma indenização. Veja bem. O tribunal faria auditorias tópicas, né? Encontraria um caso ou outro caso errado. Sim. A indenização estaria errada. Nesse caso, sim, o tribunal poderia dizer está errado e devolva o dinheiro, inclusive. Quando se considera como qualquer aposentado do setor público, né? Quem se aposenta, ele não tem esse problema. A pessoa que se aposentou, ele vai para casa, ele nem se preocupa se o tribunal julgou ou não julgou, está certo o negócio, entendeu? Que é o que eu acredito que vai acontecer com a maioria desses casos, né? Então, é mais ou menos isso. Eu queria até deixar claro que não é para ter esse tipo de angústia, esse tipo de situação. De indenizações acima do... Por exemplo, pegar o caso do indenização Lamarca, a indenização do Lamarca. Sim. O soldo de general. Sim. Que ele se aposenta como coronel recebendo o soldo de general. Sim. A família teria que devolver o dinheiro? Não, de modo algum, porque a natureza de pensão, ela confere a essa indenização o caráter alimentício. Ou seja, há uma súmula do tribunal, súmula 113 do tribunal, que diz que esses valores recebidos de boa-fé não são passíveis de restituição. Ou seja, se você recebe uma pensão até por erro contábil 3 vezes maior do que seria consignado, você não precisa devolver isso. Entendeu? Então, é isso que ocorre. No caso, vamos voltar ao caso... Então, não há a menor possibilidade de ninguém ter que devolver o dinheiro recebido? Não há a menor possibilidade dentro dessa sistemática do tribunal. Não há essa possibilidade? Não há a possibilidade de haver... Então, a não você ser... pode tranquilizar... De suspender todos os